Olá pessoal, sou o professor Sargento Mendes, vereador em Nova Santa Rita. Estamos aí com mais um vídeo dentro do princípio da veracidade e para as questões locais, para que nós possamos ver a cidade. Algumas pessoas têm me questionado, em particular meus colegas de farda, professores, funcionalismo público em geral. A sociedade gaúcha deve também estar se perguntando. E meus colegas me fazem essa pergunta: até que ponto essa em particular postagem do governador Eduardo Leite em relação ao acometimento do seu companheiro, seu amigo, seu namorado, como ele define, que foi acometido aí pelo vírus responsável pela pandemia, até que ponto isso não tem uma aura de hipocrisia, já que me vem os questionamentos: se pegou a moléstia, por que pegou, se estava vacinado, não estava vacinado, respeitou os protocolos de distanciamento, até que ponto isso tem uma conotação hipócrita? E eu, como estudante da área da psicologia, faço as minhas análises aqui e eu percebo que eu não vejo hipocrisia nisso, até porque eu teria que ser, no mínimo, leviano, como muitas vezes o governador foi, ele e seu vice, que agora vai se lançar candidato a governador do estado. Eu teria que ser leviano, dizer uma coisa que eu não concordo, não vejo hipocrisia. Vejo sim uma tentativa do senhor governador de tirar o foco para a incapacidade dele de gerenciar o estado, de tirar o foco principalmente da Assembleia Legislativa, que está à beira de aprovar mais um massacre do funcionalismo público estadual, no que diz respeito aos professores e os policiais. Os policiais muito mais, porque além do que ele já nos fez, ele vai tirar muito mais. Mas eu não vejo hipocrisia. Vejo sim no senhor governador um grandíssimo mentiroso desde o primeiro dia que ele se lançou, e até então ninguém conhecia o senhor governador Eduardo Leite. Mas, para dizer que nós não falamos de coisas locais, eu vou dar um exemplo para vocês do que é a construção de uma narrativa hipócrita no âmbito local, que pode servir para qualquer cidade desse grande estado chamado Rio Grande do Sul. Aqueles que não lembram ou não sabem, eu sou vereador na cidade de Nova Santa Rita, estado do Rio Grande do Sul. Uma cidade típica da região metropolitana, rural, né? Basicamente uma economia embasada na área rural, em plena expansão populacional e governada pelo PT, senhor Rodrigo Batistella do PT. E também uma cidade que é o núcleo roxo do MST. E, por si só, a gente já faz uma análise muito pragmática do que acontece dentro da cidade de Nova Santa Rita. Como, por exemplo, no dia 10 agora passado, numa sessão extraordinária, a base do governo Rodrigo Batistella do PT, né, a presidente da casa, a vereadora Ieda Bilhalva, chamou essa extraordinária para colocar em votação alguns projetos. Em particular, um que aumentava mais de 10 vagas na Câmara de Vereadores. Os vereadores de oposição, eu e mais 13 em particular, fomos contra. Não participei de reunião anterior nenhuma, então não tinha, de maneira nenhuma, tomaria decisão a favor desta aberração que foi feita. Alguns colegas meus, numa reunião, cogitaram a possibilidade de votar junto com a base, mas depois de um diálogo formal entre oposição, se chegou ao consenso que seria no mínimo um descalabro em época de pandemia e a precariedade que é o serviço público dentro do município de Nova Santa Rita. Isso não foi surpresa para nós, perdemos na votação, não perdemos no debate de maneira nenhuma. Mas enfim, essa é um aperitivo para mostrar para vocês o que vem depois, que para nós não foi surpresa não lograr êxito na votação, mas a surpresa vieram depois. Uma delas, e muito particular, foi uma postagem do senhor Guilherme Mota, chefe de gabinete do prefeito Rodrigo Batistella, do PT, que colocou a seguinte frase:
Como vocês puderam ver, o senhor Guilherme Mota, de maneira jocosa e mal educada, fez uma postagem onde ele diz que se os vereadores que votaram contra o aumento de cargos nomeassem algum funcionário para algum assessor ou algo parecido, estariam sendo hipócritas. Mas ele esqueceu de dizer para a população que se nós, vereadores de oposição, os cargos foram criados por competência ou incompetência deles, ou até mesmo por incompetência nossa, por não saber dizer ou não conseguir dizer para a população essa facada que a população estaria sendo levada. Apesar, vou fazer meia culpa, nós estávamos no recesso e, como de hábito, o senhor Rodrigo Batistella mandou e pediu mandou mesmo, porque ele manda na Casa do Legislativo, pediu uma extraordinária para votar uma avalanche de projeto do Executivo, e no bojo veio esse da criação de vagas. E o maior interessado em que a oposição não nomeie é o próprio senhor Guilherme Mota, chefe de gabinete do senhor Rodrigo Batistella do PT, porque se nós não nomearmos, eles têm legalmente, com a vereadora Ieda Bilhalva, que é do MDB do senhor Guilherme Mota, ela tem, não quer dizer que vá, a possibilidade de nomear aleatoriamente, já que o artigo de número 13 do projeto prevê que é de livre nomeação e exoneração da presidente da casa, ou seja, a vereadora Ieda Bilhalva do MDB, matriarca, né, dentro desse contexto do MDB, do senhor Guilherme Mota, base intelectual e... 11 mais 3. 11 mais 3, 13. Acertou. De defesa do senhor Rodrigo Batistella do PT. Esse é o modus operandi das administrações petistas. Então o senhor Guilherme Mota me fez lembrar, senhor Guilherme Mota, chefe de gabinete do senhor Rodrigo Batistella, me fez lembrar de uma frase do Lenin, né, esse sim genocida da Revolução Russa, que dizia: acuse-os do que você é. Então, na primeira metade de 2019, o seu Guilherme Mota, com toda a repercussão da mídia na época, apoiou a vereadora, a então prefeita Margarete Simão Ferretti, que vai ser candidata a deputada estadual, apoiou aí num aumento em 14 vezes a diária. Inclusive o senhor Guilherme Mota bradou, e está aqui em ata, seu Guilherme Mota, pedindo as diárias para a prefeita em euros, alegando que o Ministério Público apontava de tal maneira. E está aqui as matérias da época, está aqui a ata da época, e está aqui o exemplo da sua hipocrisia. Mais um exemplo da sua hipocrisia, senhor Guilherme Mota, chefe de gabinete, que ganha muito mais do senhor Rodrigo Batistella do PT. A postagem que o senhor fez ali, ó, tem um emojizinho dando risada e um likezinho, né? Não posso atribuir isso à primeira pessoa, mas o nome que aparece em primeiro lugar ali nos likes é da dona Natália Mota, sua esposa, FG, né? E mandatária na Secretaria de Educação, aonde a secretária, me desculpe a franqueza, fala bem menos que a senhora Natália Mota. E isso é hipocrisia, senhor Guilherme Mota. Mas o auge da hipocrisia está no final do primeiro ano de 2020, o senhor se exonerou, né, pediu licença da vaga de vereador, e em ata, quando questionado por um vereador que não era da sua base, que o senhor iria largar a vereança para acompanhar a trajetória do senhor Rodrigo Batistella do PT, em ata, está aqui, o senhor disse que não iria ganhar nada para isso. Então o senhor se pediu a sua licença no mês 7, quando o senhor recebeu o seu salário da Câmara, e no mês 8 o senhor estava recebendo da prefeitura ou da prefeita em exercício o primeiro salário, ou seja, o senhor não deixou de receber nenhum dia, e está aqui o seu requerimento de afastamento. E aí, quando o senhor se fragou que a secretaria que o senhor foi era quase inexistente e que iria pegar mal, o senhor tentou voltar para a Câmara de Vereadores e seus colegas
praticamente os impediram. E isso é hipocrisia, senhor Guilherme Mota. E para encerrar a nossa aula de hipocrisia, senhor Guilherme Mota, sim, se nós não nomearmos, o principal beneficiado é o MDB, né? No inchaço que vocês provocaram, o senhor e a presidente da casa, e eu digo o senhor porque vocês mandam no legislativo local, um inchaço que vocês fizeram na Folha, e se nós não nomearmos, o inchaço é a favor dos senhores nessa coisa chamada administração pública petista. E aí eu sou obrigado a concordar com o seu com o deputado estadual Dionísio Marcon, que numa entrevista na rádio local disse que o prefeito era bipolar e quem mandava no executivo era o MDB. E parafraseando um amigo que já é falecido, ele me dizia um dia que o senhor Rodrigo Batistella seria prefeito e engoliria o PT. E eu vou dizer que com quem ferro fere, com ferro é ferido. Um dia, o senhor Rodrigo Batistella, o senhor vai ser engolido pelo MDB. Tenham todos um bom pensar. E não, meu governador não é hipócrita, ele é mentiroso. Hipocrisia é o que o senhor Guilherme Mota proporcionou nas mídias sociais. Um bom pensar a todos e até o próximo vídeo com veracidade ou veracidade.